Cama não acerta uma, rapaz, se liga. Isso porque eles acabaram de lançar um novo pacote de cosméticos Lendas Antigas Pacote Para-Raios. E para quem não sabe, esse pacote contempla o escudo para-raios, que era atualmente um dos escudos mais raros e mais caros do jogo para quem costuma fazer coleção de skins e equipamentos muito difíceis de serem obtidos. E agora eu pergunto o que você prefere: lançar um pacote como esse para ganhar muito dinheiro em cima do hype de um item que era extremamente raro, mas ao mesmo tempo acabar com toda aquela raridade daquele equipamento e frustrar vários jogadores que faziam coleção desse tipo de coisa, porque cada jogador que faz coleção, quando esse tipo de item é lançado por dinheiro, perdendo a sua raridade, acaba ficando com o pé atrás, até mesmo deixando de fazer coleção, porque não faz sentido o cara investir milhares de camas numa coisa que pode ser que vai perder todo o valor, ou que ele possa comprar por um valor muito menor no futuro, muito, tá ligado, curto. Lutar, pede o like no vídeo aí. Fala pro vagabundo deixar o like, fala. Ai, fofinho. Uma coisa é fato: ser colecionador vai fazer com que o jogador não ganhe camas, tá ligado? A não ser que ele seja aquele colecionador investidor, aquele trader que fica comprando itens raros para revender e etc. Mas quem coleciona por colecionar não está nesse negócio porque quer ganhar camas ou acumular fortuna. É simplesmente porque gosta de ter os equipamentos raros e uma coisa diferente dos jogadores convencionais. Inclusive, ser colecionador de skins é o objetivo de jogo de muitos players, até porque o jogo é antigo, já são 20 anos de Dofus e as pessoas acabam procurando objetivos diferentes para se divertir e também gastar o seu tempo. É muito legal quando você encontra um item extremamente raro e difícil de encontrar e consegue negociar com outro jogador, envolve várias coisas e é uma coisa divertida, pelo menos do meu ponto de vista, que também sou colecionador. Em Dofus, o colecionismo vai longe, isso porque existem diversas modalidades de coisas que as pessoas costumam colecionar. Itens que foram distribuídos de maneira normal, mas há muito tempo atrás e depois nunca mais foram distribuídos novamente. Itens que só podem ser obtidos em torneios ou em condições especiais, como o próprio conjunto do campeão e os itens do conjunto batalhador. Skins vinculadas às redes sociais, como por exemplo o conjunto Twitcher ou o conjunto das redes sociais. Skins distribuídas em eventos presenciais, como por exemplo o conjunto das 1001 garras, o escudo hispânico e até mesmo o mascote Bubichrome, que é o mais recente e talvez mais raro aí, foi distribuído durante a convenção de 20 anos da Ankama. Existem também pessoas que colecionam as skins que podem ser obtidas gratuitamente dentro do jogo através de eventos especiais como o Dungeon Rusher ou o evento de comemoração de aniversário da Ankama. Essa categoria foge um pouco das skins em si, mas existem também pessoas que colecionam coisas dentro do Dofus que não podem ser mais obtidas hoje em dia. Coisas que faziam parte de atualizações antigas do jogo e com o passar do tempo deixaram de existir, tornam-se objetos de desejo de vários colecionadores. Como, por exemplo, as miniaturas de Crossmaster Arena, ou até mesmo equipamentos que tiveram as suas características modificadas com o passar dos tempos, mas por conta de serem magiados na época em que a atualização que modificava as características deles entrou em jogo, eles apresentam status completamente bizarros e mais fortes, ou até mesmo diferentes, dos que são os encontrados hoje em dia, com uma grande quantidade de exóticos. E essa lista é muito longa e vai para várias categorias, como equipamentos, coisas bugadas, emoticons e mais uma série de coisas. E agora eu vou falar sobre o lançamento do pacote com o escudo para-raios e o que eu achei sobre tudo isso. A primeira vez que o escudo para-raios pôde ser obtido foi quando a Ankama lançou a classe Panda. Naquela época, eu acho que quem fez a assinatura durante o mês de lançamento da classe Pandawa ganhava de presente o escudo para-raios. Na ocasião, o escudo para-raios era extremamente normal, era extremamente comum, porque muitas pessoas jogavam Dofus, faziam assinaturas e ganharam esse escudo. O problema é que hoje, quase 20 anos depois desse acontecido, esse escudo nunca mais havia sido distribuído novamente. Então, quem tem o escudo é quem conseguiu ele há mais de 20 anos atrás. E isso, de 20 anos pra cá, muitas pessoas pararam de jogar, perderam as contas, foram hackeadas, deletaram os itens e etc. Então a quantidade de escudos como o escudo para-raios acabou sendo muito reduzida, e isso fez com que o valor dele chegasse a custar entre 50 e até mesmo 70 milhões de camas. Dependendo do servidor, o valor é ainda maior, como por exemplo no Draconiros, que já chegou a custar mais de 300 milhões de camas. E durante a semana de lançamento do pacote Pandawas no servidor Talcaixa, que é o servidor onde eu jogo, o preço do escudo para-raios caiu para 15.9 MK. Lembrando que isso daqui são escudos de quem tinha os antigos, originais, os que custam caro. Esses são os valores que as pessoas estão colocando esses escudos à venda. Isso porque quando você comprar esse pacote da loja, os escudos que vêm do pacote, eles ficam vinculados à conta por pelo menos 6
6 meses, ou seja, daqui a 6 meses esse valor vai ser ainda menor. Ou seja, a Ankama está acabando com o valor e com a raridade desse equipamento para ganhar dinheiro em cima de player. Ela tá errada? Bom, não, a empresa quer lucrar, tá ligado? Mas eu acho que existem outras formas de lucrar com o mesmo hype, com o mesmo equipamento e manter a comunidade de colecionadores ainda interessada e não desmotivada com essas ações que eles têm tomado. Como eu faria isso? A premissa desses pacotes é justamente adicionar novos itens para fazer um conjunto com o item raro, no caso o escudo para raios. E se eu trabalhasse na Ankama ou alguém me perguntasse como fazer isso e ganhar dinheiro com um item antigo só mudando um detalhe ou outro, coisa que a Ankama sempre faz para criar novas skins, eu simplesmente lançaria um escudo para raios praticamente igual ao original, mas com alguns detalhes diferentes, tipo mudar uma cor ou colocar ele para ser color vivo e alguma coisa nesse sentido. E ao mesmo tempo eu lançaria no fórum um concurso distribuindo algumas unidades do escudo para raios original. Assim, os jogadores interessados em obter a versão mais rara e cara participariam, engajariam nas publicações das redes sociais da empresa e ganhariam o item raro, mantendo o valor do item raro, e aqueles que quisessem ainda comprariam o novo pacote com novas skins, incluindo os jogadores colecionadores, porque esse novo eles ainda não teriam. No final das contas, a Ankama agradaria todo mundo, mas não, os caras só pensam com uma cabecinha desse tamanho e querem lucrar a todo custo, e isso tá ficando um pouco cansativo, porque é chato, tá ligado? Perder a graça de uma das coisas que várias pessoas fazem para se divertir no jogo é uma coisa muito complexa. Por mais que você possa achar bobo, colecionar skin, foda-se, ninguém liga pra isso, não muda nada a gameplay. Tem gente que se diverte com isso e dedica o seu tempo em jogo a isso. Então essas pessoas merecem o respeito, assim como as outras. Só para concluir o vídeo, o primeiro item que a Ankama desvalorizou foi justamente o corno capacete, que é um capacete muito legal, e eu queria deixar aqui registrado que a primeira vez que ele foi distribuído foi em 2017, e toda a venda desses equipamentos foi convertida em doações para a Cruz Vermelha, para apoiar a causa e ajudar as vítimas do furacão Irma. Eu espero que a Ankama repense um pouco sobre esses pacotes de lendas antigas e talvez adote ideias como essa que eu sugeri no vídeo, ou alguma que você pode deixar aqui nos comentários para a gente passar para frente no futuro através do fórum e etc. Obrigado se você assistiu até aqui, deixe seu comentário aí também. Tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve se puder e se torna membro para ajudar o meu trabalho. É nóis, valeu, falou, fui!